Nós vamos passar a ministração da palavra. Abra, por favor, sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1 e no versículo 6. Esse texto vai ser o nosso ponto de partida e o trilho da palavra que eu quero repartir com vocês. Filipenses capítulo 1, verso 6, eu vou ler na Nova Almeida atualizada. O texto diz: estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu gostaria, não apenas por efeito didático e para te ajudar a memorizar, mas pelo poder que é em declarar a palavra de Deus, que nós pudéssemos falar juntos esse versículo, pode ser? Na verdade, vou pedir para a gente fazer uma aplicação pessoal. Paulo está dizendo aos Filipenses, diz: aquele que começou a boa obra em vocês. Gostaria que nós trocássemos o vocês por em nós, já que o texto se dirige a cada discípulo de Jesus. Você pode repetir comigo? Diga: estou certo de que aquele que começou boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Glória a Deus. Pai, nós oramos que o Teu Espírito nos conduza, não apenas na compreensão das verdades, mas na aplicação, na absorção e na correspondência de cada uma delas. Suplicamos a Tua graça e a ação única, singular do Senhor no coração de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Bom, tudo aquilo que Deus faz é, na verdade, uma extensão de quem Ele é, um reflexo, uma revelação do seu caráter. Quando o apóstolo Paulo fala da sua convicção, estou certo, convencido de que o Deus que começou vai terminar, ele não menciona apenas algo que Deus faz, está fazendo, fará até o final a sua obra, mas tudo o que Deus faz, como afirmei, é um reflexo de quem Deus é. Em Hebreus 11:6, a Bíblia diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, galardoar, recompensar, abençoar, não é só o que Deus faz. O que Ele faz é o reflexo do seu caráter, de quem Ele é. E quando falamos a respeito do caráter de Deus, e isso é algo que eu quero destacar hoje na nossa mensagem, o que é que Deus quis comunicar ou revelar, não apenas da sua obra, mas acerca de si mesmo para mim e para você. A gente não precisa de nenhum esforço profundo de interpretação, de exegese do texto. É evidente que Deus está sinalizando, não apenas sua disposição, mas seu compromisso de concluir aquilo que Ele iniciou, de finalizar aquilo que Ele começou. Penso que essa é a razão pela qual em Hebreus, no capítulo 12, no verso 2, Jesus é chamado não só de o autor, mas de o consumador da nossa fé. Porque aquele que deu início, Ele também vai levar essa obra até o fim. E quando falamos a respeito dessa ação de Deus, nós precisamos entender, não se trata apenas de concluir o que começou, de algo que Deus faz, mas é um reflexo de quem Ele é. A fé se apoia no caráter de Deus, num Deus que está acima de qualquer suspeito. E esse é o tema que eu quero dar a mensagem de hoje: acima de qualquer suspeito. Tozer, o grande escritor, diz que uma concepção correta sobre Deus é fundamental, não somente para a teologia sistemática, mas para a prática da vida cristã. O que eu e você pensamos, o que eu e você entendemos, o que eu e você cremos a respeito de quem Deus é, fará toda a diferença na forma como nós vamos nos relacionar com Ele. Então, para falar a respeito desse Deus que começou e que vai terminar e que é digno da nossa total confiança de que Ele não está brincando conosco, de que Ele não vai nos abandonar no processo, eu quero fazer uma construção usando uma declaração do próprio Paulo, dessa vez na carta aos Coríntios, que nos chama a considerar exemplos negativos a não serem seguidos daquela geração que Deus tira do Egito. E a partir desses exemplos nós vamos procurar entender como eles se relacionaram de uma forma equivocada com Deus,
não entendendo que aquele que começou a boa obra vai terminá-la. E o como a falha em entender quem Deus é e confiar nele de maneira correta acabou sabotando, né, a jornada que eles tinham, ou o destino que Deus tinha para eles, que era a terra prometida, na qual aquela primeira geração, na sua grande maioria, não conseguiu entrar. Paulo escreve aos Coríntios, uma igreja de gentios, né, que não estavam familiarizados com a história de Israel, mas ele diz: eu não quero que vocês ignorem o que aconteceu com eles, porque basicamente um paralelo é estabelecido para mim e para a sua caminhada. Então nós vamos avaliar alguns exemplos que precisam ser considerados. Depois disso, eu quero destacar aqui junto com vocês que, se por um lado Deus está dizendo: o que eu comecei eu vou terminar, e ele está falando da parte dele, isso não significa que Deus trabalhe sozinho de forma unilateral. A Bíblia também mostra a nossa parte na interação com Deus, aquilo que é responsabilidade humana. E se a corda pode roer, e se algo pode dar ruim, nunca será do lado de Deus, comprometido a terminar o que começou. Isso tem a ver com a nossa parte. Mas só depois de construir com esses exemplos e destacar essa interação, a parte de Deus e a nossa, é que eu quero tentar trabalhar um pouco melhor o que significa essa confiança que nós precisamos ter naquele que começou e vai terminar a boa obra que começou. Então, em primeiro lugar, os exemplos a se considerar, eu quero que você leia comigo, por gentileza, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Nós vamos inicialmente ler do verso 1 ao 6. Se você quiser deixar marcado esse texto bíblico, daqui a pouco nós vamos voltar para continuar a leitura a partir do versículo 7. Mas de 1 ao 6 de 1 Coríntios 10, nós lemos: olha, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Vamos começar pelo paralelo entre o povo de Deus do Antigo Testamento, a nação de Israel, e nós, o povo de Deus da nova aliança, a igreja de Jesus. Eles estavam debaixo de escravidão, controlados por um tirano que era Faraó. Eu e você também estávamos numa condição de escravidão, debaixo de um outro tirano, que não era o Faraó, mas Satanás. Colossenses diz que Deus nos arrancou do império das trevas para nos trazer para o seu reino de luz. Como foi que eles saíram da condição de escravos? Na noite em que foi instituída a Páscoa, e eles comem do cordeiro pascal, colocam sangue, né, nos umbrais das portas. Quando a Bíblia fala da obra de Cristo na minha e na sua vida, o paralelo é estabelecido. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, ele chama Cristo de o nosso cordeiro pascal, dizendo que o sacrifício de Cristo está para nós, como o da Páscoa estava para eles. Quando aquela primeira geração que sai do Egito chega ao Monte Sinai, Deus faz afirmações sobre eles em Êxodo 19, 5 e 6, que são praticamente repetidas sobre nós em 1 de Pedro, no capítulo 2, no verso 9. Vocês são a nação santa, a geração eleita, o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas o paralelo não está apenas no fato de que Deus os tirou. Deus não os tirou para perambular no deserto. Deus tinha para eles um destino claramente sinalizado, prometido. Uma terra prometida, um lugar de abundância, né? Uma terra que manava leite e mel. Da mesma forma, eu e você não fomos arrancados por Deus do Egito para perambular por nenhum deserto espiritual. Deus tem para mim e para você um lugar de abundância e de plenitude. Quantos são gratos a Deus por isso? Efésios 1:3 diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele sinalizou para onde quer nos levar, Ele tem feito promessas, Ele nos deu uma provisão, mas
Eu e você precisamos entender que não seguiremos para lá apenas de forma automática, espontânea ou porque Deus quer. Daqui a pouco nós vamos trabalhar o elemento de interação. Se por um lado aquele que começou a boa obra, ele está disposto, decidido, determinado a concluí-la, isso não significa que porque esse Deus está determinado a levar até o fim, se eu e você não correspondemos, que nós não podemos abortar o processo que ele tem. Nós lemos aqui, né, o final do texto que lemos de 1 aos Coríntios, o verso 5 diz: Deus não se agradou da maioria deles, daquela primeira geração, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Não era o plano divino, não era o destino estabelecido, mas infelizmente eles acabaram sabotando-se a si mesmos. Então nós precisamos entender onde foi que eles erraram. Porque se a Bíblia diz que essas coisas se tornaram exemplos para que a gente não repita o erro deles, é importante que a gente entenda onde eles erraram. E um desses vários erros que é apontado com recorrência no Antigo Testamento é a incapacidade deles de compreenderem o compromisso de Deus de levar até o fim a obra que tinha começado. Então logo eles saíram do Egito. E gente, vamos lembrar de algo. Nenhuma geração do Antigo Testamento viu tantos sinais, milagres, maravilhas como essa geração liderada por Moisés, né, na saída do Egito e no êxodo para a terra prometida. Agora, depois de verem tudo o que viram, é de admirar que eles tenham essa reação, esse pensamento a respeito de Deus, que nós vamos ver que eles repetiram várias vezes. Então, tão logo saíram do Egito, a Bíblia nos mostra que o faraó se arrependeu de tê-los deixado ir. Perdeu mão de obra, não é nem barata, era gratuita, escravo. Nós estamos falando de 600 mil homens de guerra de 20 anos de idade para cima que puxavam da espada, fora mulheres e crianças. Então, em algum momento, faraó se arrepende, pega o seu exército e diz: nós vamos atrás. Quando o povo viu que faraó estava no encalço, eles ficaram apavorados. Êxodo capítulo 14, de 10 a 14, diz o seguinte: chegando faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá para que morramos nesse deserto? O que foi que você fez conosco tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito: deixe-nos em paz para que sirvamos os egípcios, pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Antes de terminar a leitura, o que estão dizendo? Deus nos tirou de lá só para nos matar aqui no deserto por meio dos egípcios. Basicamente, eles não demonstram o menor entendimento, muito menos convicção de que aquele que começou a boa obra há de terminar. Deus nunca os tirou do Egito para que eles morressem no deserto. O plano de Deus era maior, era melhor, era sublime, mas eles estão incapazes de compreender e acreditar. Moisés, por outro lado, está se movendo num outro nível. E o texto, vamos terminar a leitura, até o 14 diz: Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes, vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. E agora, um dos milagres mais extraordinários vistos, presenciados, experimentados pela humanidade vai acontecer, e Deus vai literalmente abrir o mar vermelho diante deles e depois fechar enquanto os egípcios estavam passando. Mas enquanto eles estão, Deus nos tirou lá para matar. Moisés está dizendo: vocês estão malucos? Deus tem um compromisso, a hora que ele começa, ele leva até o fim, ele não vai abortar aquilo que começou. Era de se esperar que depois de uma experiência como essa, eles tivessem aprendido a lição. Não vamos mais duvidar de Deus. Mas gente, eles só andaram um pouquinho depois de atravessar o Mar Vermelho e chegam, né, numa região, e a Bíblia menciona que ao partirem de Elim, começa uma murmuração. Agora Êxodo capítulo 16, versículos 3 e 4 diz assim: os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade. Pois vocês nos trouxeram a esse deserto a fim de matarem de fome toda essa multidão.
Então o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover do céu pão para vocês. O povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia, e eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. Basicamente agora estão dizendo para Moisés: quando nós achamos que Deus queria matar a gente no deserto pelos egípcios, a gente estava errado. Deus queria matar a gente era de fome, não pelos egípcios. Mas a ideia e o entendimento de que Deus está contrário a eles, em vez de favorável a eles, permanece. O Senhor diz para Moisés: fala para essa geração que eles vão experimentar o que nenhuma outra experimentou. Vai chover pão diariamente. A exceção era o sábado, quando amanhecia junto com o orvalho, o maná caía do céu. 40 anos até que aquela geração seguinte entrasse na terra prometida. Isso aconteceu. Você imagina, bom, agora eles de fato aprenderam a lição. Não. Capítulo seguinte, Êxodo 17, nos mostra que quando eles chegam em Refidim não havia água. Eu quero ler com vocês Êxodo 17, do 2 ao 7. Então o povo discutiu com Moisés e disse: dê-nos água para beber. Moisés respondeu: por que vocês estão discutindo comigo? Porque estão tentando o Senhor. E daqui a pouco nós vamos entender porque ele chama essa atitude deles de tentar o Senhor. Mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo: por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede, a nós, nossos filhos e aos nossos rebanhos? Deixa eu fazer uma pausa aqui. Agora basicamente eles estão dizendo: quando achamos que Deus queria nos matar por meio dos egípcios no deserto, a gente estava enganado. Quando achamos que queria matar de fome, a gente estava enganado. Agora não entendemos, ele quer matar a gente é de sede. Ou seja, basicamente a maneira de pensar é a mesma. Deus não está interessado no nosso melhor, ele não tem um compromisso de terminar o que começou. A gente só está tentando descobrir qual é o plano dele para acabar com a nossa raça. Nesse momento a Bíblia diz: então Moisés clamou ao Senhor: o que farei com esse povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. O Senhor respondeu: passe adiante do povo e leve com você alguns dos anciãos de Israel. Leve também o bordão com o qual você feriu o rio Nilo e siga em frente. Eis que estarei ali adiante de você sob a rocha em Horebe. Bata na rocha, dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel e porque tentaram o Senhor dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Em nenhum momento eles falaram: Deus não está aqui. Mas ao dizer: ele nos trouxe aqui para morrer de sede, eles estão dizendo: o Senhor nos abandonou. E Moisés está sinalizando que a atitude deles era tentar a Deus e declarar que o Senhor não estava lá. Agora Deus faz questão de dizer: não é a rocha que vai dar água. O Senhor diz: eu estarei adiante de você na rocha. É por isso que o texto que nós lemos em 1 Coríntios diz que nós não devemos ignorar, ao estabelecer o paralelo de todo o comportamento deles, que os nossos pais, Paulo está se referindo aos seus ancestrais, estiveram todos sob a nuvem, todos passaram pelo mar e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Nunca houve um batismo literal, mas ele está fazendo aplicações das nossas experiências. Porque eu e você, que encontramos a Cristo, passamos pela experiência do batismo nas águas, no mar, e o batismo no Espírito, na nuvem. Mas ele segue e continua dizendo: todos eles comeram do mesmo alimento espiritual. Em relação a eles, uma referência ao maná. Em referência a nós, Jesus aplica o texto que fala do maná de Deuteronômio 8:3 e diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia diz que eles beberam da mesma bebida espiritual. Eles não beberam de uma água qualquer. Isso sinaliza aquilo que eu e você experimentamos. Paulo escreve aos Coríntios e diz que a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Ou seja, nós estamos falando de uma geração que, no estabelecimento do paralelo bíblico, você não pode dizer que não teve uma experiência com Deus, que Deus não tinha começado nada com eles. Agora, a Bíblia diz: bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, porque a pedra era Cristo. Quando você lê o relato do Êxodo, não tem uma pedra literal acompanhando eles, mas quando sai água da pedra, o Senhor diz: eu estarei lá. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo: eu sempre estive com eles e fui eu
quem cuidou deles. Agora, eles falharam e falharam de modo grosseiro em reconhecer a parte de Deus. Mas se eu e você, em vez de seguir o exemplo deles, nos posicionarmos como Paulo, dizendo: eu estou convencido, estou convicto, eu estou bem certo de que aquele que começou a boa obra vai terminar. Então isso significa que o sucesso da caminhada está garantido? Eu diria também não. O primeiro passo é reconhecer a parte de Deus e que Ele não vai falhar na dele. Mas eu e você precisamos reconhecer que além da parte de Deus também tem a nossa. Em toda a esfera do relacionamento com Deus, não importa se nós estamos falando do arrependimento do homem, da conversão, do novo nascimento, do enchimento do Espírito, se nós falarmos da operação dos dons, do ministério, o elemento de interação sempre estará presente. Você nem vai ver Deus fazendo tudo de um lado sozinho, e é impossível que o homem tente fazer qualquer coisa sozinho, sem Deus. Mas sempre temos o elemento da interação. Então, para tentar explicar isso, deixa eu mencionar aqui para você um texto bíblico. 1 Tessalonicenses 5, versos 22 e 24. Aqui nós temos uma distinção entre a parte divina, a parte humana, ou seja, a parte de Deus e a nossa, mas na combinação desses elementos. No verso 22 de 1 Tessalonicenses 5, o apóstolo Paulo diz assim: abstenham-se de toda forma de mal. De quem é a responsabilidade de se abster, de se manter longe do mal, do pecado? Nossa. Mas na sequência ele diz no verso 23, o mesmo Deus da paz os santifique em tudo. Santificação não é só o esforço de ficar longe do que é errado. Deus tem recursos transformadores para mim e para você, e quem opera a santificação é Ele. Mas Deus não opera uma santificação unilateral que impede você de se associar ao mal. Ele espera que você o faça, mas Ele também não deixou tudo só na sua conta, na minha conta, na nossa conta. Ele tem recursos para mim e para você. Com essa combinação, Paulo diz: e que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Agora é o que ele fala na sequência: fiel é aquele que o chama, o qual também o fará. Fiel, digno de confiança, acima de qualquer suspeita, é aquele que nos chama. Ele não nos chamou para abandonar o processo na metade. Ele não vai deixar eu e você na mão. Não há a menor chance de que Ele volte as costas ou nos abandone no meio do processo, porque aquele que nos chamou é fiel. Ele também fará. Ele vai levar até o fim aquilo que começou. Você pode repetir isso comigo? Diga: fiel é o que nos chama, o qual também o fará. Agora, nós vemos que a santificação envolve tanto uma provisão e uma ação divina, quanto a responsabilidade humana. Com esse entendimento que é bíblico, que é a nossa doutrina neotestamentária, eu quero que a gente volte para o texto de 1 Coríntios 10. Nós lemos no início do verso 1 até o verso 6. Agora eu quero continuar a partir do verso 7 até o 13 de 1 Coríntios 10. O apóstolo Paulo diz assim: não sejam idólatras, como alguns deles, falando daquela geração que saiu do Egito, como alguns deles foram. Conforme está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram mortos num só dia 23.000. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles o fizeram. Lá a Bíblia diz que eles tentaram o Senhor, e a Bíblia está dizendo que eu e você podemos ter comportamento semelhante, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas aconteceram com eles. Agora vem uma repetição do verso 6, que fala do exemplo. Essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo. Foram escritas como advertência a nós, para que o fim dos tempos tenha chegado. Por isso, por causa do exemplo que nos é dado, registrado, e Deus claramente deixou esse exemplo para provocar em nós resposta. Por isso, diz o verso 12, aquele que pensa estar em pé, veja, dependendo da tradução, cuide para que não caia. Mas o verso seguinte acrescenta: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá livramento para que vocês o possam suportar.
Então qual é a ideia? Deus vai terminar o que começou, sim. Deus nunca vai abortar a obra dele. Se a corda puder roer e algo puder acontecer de ruim, nunca diz respeito à parte de Deus, diz respeito a nós. Então ele diz, faça a parte de vocês, cuide para não tropeçar como eles tropeçaram. Cuide em cada área, porque às vezes a gente está forte numa e vacilão na outra. Cuide em cada uma dessas áreas para que você não caia. Eu lembro de uma conversa que eu tive com um crente há muito tempo atrás. Ele disse, não, pastor, é impossível vencer o pecado. Eu falei, como é que é? Não, a tentação é do diabo, é sobrenatural, é além das nossas forças. Eu falei, eu não sei que Bíblia você anda lendo, provavelmente não anda lendo. E eu citei para ele esse texto, né? O verso 13 de 1 aos Coríntios 10. A Bíblia diz, não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. A tentação não é sobre-humana, é humana. Ela não é sobrenatural, ela é natural. Ele olha para mim e diz, mas o diabo é o tentador. Eu falei, mas a tentação não é sobrenatural. O diabo, o tentador, é sobrenatural. A tentação é natural. Falei explicando de outro jeito. O diabo, tentador, sobrenatural, está do lado de fora. A tentação está do lado de dentro. Ele, como assim? Falei, Tiago, capítulo 1. Cada um de vós é tentado quando atraído e enganado pelo próprio desejo. É o seu desejo que te trola. Mas Satanás é o tentador, dizia. Eu falei, o tentador está do lado de fora, a tentação está do lado de dentro. O tentador do lado de fora nunca vai empurrar para dentro de você um desejo que você não tinha. A única coisa que ele faz é botar o cardápio debaixo do seu nariz e provocar ou estimular o seu desejo. O tentador pode ser sobrenatural. A tentação nunca foi e nunca será. Se eu e você não cremos de forma correta, não temos chance de vencer. Porque se a tentação é sobrenatural e vencê-la é esforço humano, gente, você pode dar o perdido antes da briga começar. Agora, só existe uma coisa sobrenatural mencionada nesse texto, e não é a tentação. A única coisa sobrenatural que aparece aqui é a promessa de livramento. Deus proverá livramento. De novo, nós somos chamados a olhar para o caráter de Deus. Deus é fiel. Ele não vai permitir que você seja tentado além das suas forças. Isso seria não só injusto, seria uma falta de compromisso dele que começou a boa obra e que quer terminá-lo. A Bíblia diz, ele não só não vai permitir que você seja tentado além das suas, mas mesmo que esteja no nível do que você pode suportar, ele não te deixa sozinho brigando. Ele tem livramento, ele tem uma graça que é transformadora, que é capacitadora para mim e para você. Então, se tem um elemento sobrenatural, é a capacidade de vencer. Agora, se o crente pensa que a tentação é sobrenatural e a capacidade de vencer é natural, vai dar ruim. Mas se nós entendemos o inverso, espera aí, a tentação é natural e o recurso para vencer é sobrenatural, e Deus nunca vai falhar na parte do recurso, é só eu e você. Aprendemos a usufruir o que Deus tem, a acreditar e acessar aquilo que Ele nos disponibiliza para que essa obra não seja abortada. A Bíblia fala que muitos deles ficaram prostrados no deserto. Mas esse nunca foi, nunca será o plano de Deus para mim e para você. Ele é fiel, provê os recursos para permanecermos em pé, mas a nossa responsabilidade é cuidar para não cair. Essas afirmações não se contradizem, elas se complementam. Nós podemos ver isso numa outra fala do apóstolo Paulo, 2 Timóteo, no capítulo 1, no verso 12, que reflete essa confiança no caráter de Deus, e diz, é por isso, e por isso, estou sofrendo essas coisas, mas não me envergonho, 2 Timóteo 1,12, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Seria tolice algum de nós achar que pode perseverar sozinho. Jesus diz em João 15,5, sem mim nada podeis fazer. O problema é que alguns mudam, sem Ele eu não posso, a gente quer que Ele persevere em nosso lugar sozinho, sem a gente, o que também não é bíblico. Mas se o apóstolo Paulo está dizendo, eu sei em quem tenho crido, ele não diz no que. Eu e você não cremos numa coisa, nós cremos numa pessoa, naquele que é fiel, naquele que está acima de qualquer suspeita, naquele que tem um compromisso de terminar a obra que começou. Ele diz, eu sei em quem eu tenho crido e eu estou certo, Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Que dia é esse? O dia da conclusão de toda a obra da redenção. Agora, esse Paulo que externa a confiança,
de que Deus é poderoso para guardar, de que Ele tem recursos para oferecer a mim e a você. Ele também diz na mesma epístola de 2 Timóteo, dessa vez no capítulo 4, no verso 7, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele não está dizendo Deus combateu por mim, ele não está dizendo Deus completou a carreira por mim, ele não está dizendo Deus guardou, ele assume a responsabilidade. Eu fiz minha parte, mas eu sabia o tempo todo, enquanto fazia a minha parte, que a parte dele jamais falharia. Então, se por um lado temos que acreditar o tempo todo que Deus não falha na parte dele, eu e você precisamos entender, se a possibilidade da ruim é a nossa, a gente também não pode falhar do lado de cá. Essa é a forma através da qual eu e você podemos garantir que a obra que foi iniciada por Deus continue até que ela seja terminada, até que ela seja concluída. Mas isso tudo vai exigir de mim e de você não apenas dedicação, fé. Fé e confiança em quem Ele é e nos recursos que Ele nos disponibiliza. Mas eu queria concluir tentando traduzir de uma maneira mais prática o que significa confiar em Deus. A confiança, ela é essencial. Em Hebreus, no capítulo 3, do verso 12 a 14, a Bíblia diz assim: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Algumas traduções dizem que nenhum de vocês tem um perverso coração de incredulidade. É a mesma coisa, descrente, incrédulo. A palavra no original grego, apistia, ela significa infidelidade, incredulidade, falta de fé, descrença. E ele está dizendo que o leve a se afastar do Deus vivo. Só pode se afastar quem já aproximou. Quem está longe já está distante de Deus. Agora, como que nós nos aproximamos de Deus? A Bíblia diz que nós fomos salvos pela fé. Mas o crente precisa entender que ele não precisava de fé só para o dia da conversão. Alguns acreditam, não, eu preciso crer para ser salvo. Depois é que nem emprego público concursado. Entrou, está garantido, não tem o que te derrube de lá. Eu quero te dizer que essa não é a forma como a vida cristã funciona. O escritor segue e diz no verso 13, pelo contrário. O que é o contrário de afastar de Deus? Permanecer perto, colado, juntinho. Como diz o mineiro, eu gosto, garrado nele. E diz, pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pecado e incredulidade, eles estão juntos desde o início. A desobediência do homem lá no Éden começa com a incredulidade numa palavra de Deus, não apenas na ordem que Deus deu, mas nos motivos. E o diabo sempre tenta questionar os motivos de Deus. A conversa com Eva é, Deus sabe que se vocês comerem do que Ele proibiu, vocês vão acessar algo especial que Ele não quer que vocês acessem. Ou seja, é sempre a desconfiança em Deus, de que Ele não está interessado no nosso melhor, que se torna o ponto de partida de todo o distanciamento, tropeço, rebeldia que o ser humano tem praticado. Então eu e você precisamos entender a importância da confiança. O verso 14 diz, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se, e aqui nós temos um condicional, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Não adianta começar bem, crendo bem no início e parar de crer ao longo da caminhada. O mínimo que você precisa é preservar a mesma confiança. O mínimo. Porque o tempo todo nós somos exortados ao crescimento na fé e na confiança. A Bíblia não diz apenas somos salvos pela fé. A Escritura afirma que o justo vive da fé. Toda a nossa caminhada com Deus é baseada em fé. Romanos 1,17 diz que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. São como os degraus de uma escada. É fé hoje, é mais fé amanhã, é mais fé ainda depois de amanhã. Quem está entendendo, diga amém. Agora, quando olhamos para esse texto, a gente percebe que a fé e a confiança é um ingrediente necessário, imprescindível, não só para aproximar, mas para depois para não se afastar de Deus. Dito isso, quando a gente olha para a atitude dos israelitas, a gente vê desde o início o oposto. Eu mencionei nos exemplos iniciais 3 atitudes deles, dizendo, não, Deus nos tirou no Egito porque na verdade queria nos matar
no deserto pelas mãos dos próprios egípcios. Depois diz, não, a gente estava errado. Deus não queria matar a gente pelos egípcios, ele queria matar a gente de fome. Depois eles falam, não, nós estamos errados. Deus queria matar a gente de sede, e Deus deu água. Eles viram que estava errado. Aí você pensa, depois de tudo isso aprender? Não. Quando finalmente chegam à terra prometida, estão diante de tudo aquilo que Deus prometeu, mas eles antes só imaginavam, agora eles têm a constatação. E eles sabem, os espias trazem o fruto da terra, eles sabem que a terra é boa, mas porque vem o relato dos desafios dos gigantes. Deuteronômio capítulo 1, do verso 26 até o 32 diz assim: porém vocês não quiseram ir, mas foram rebeldes à ordem do Senhor seu Deus. Ficaram murmurando em suas tendas e disseram: o Senhor está com ódio de nós, por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Para onde iremos? Nossos irmãos nos deixaram com medo, dizendo: aquele povo é maior e mais alto do que nós, as cidades são grandes e fortificadas até o céu. Também vimos ali os filhos dos Anaquins, que eram gigantes. Então basicamente eles estão dizendo, quando achamos que Deus queria matar a gente no deserto pelos egípcios, a gente estava errado. Quando achamos que queria matar de fome, estava errado. Quando achamos que era de sede, estava errado. Agora a gente entendeu. E queria matar a gente era pela mão dos cananeus. Mas basicamente eles estão dizendo, Deus queria acabar conosco. Só esperou a gente se encher de expectativa para dar o tombo na última hora. Eles continuam com a mesma desconfiança. Qual é a resposta de Moisés? O texto nos mostra o seguinte: então eu lhes disse, não fiquem apavorados, nem tenham medo deles. O Senhor seu Deus, que vai adiante de vocês, lutará por vocês, segundo tudo o que vocês viram que ele fez conosco no Egito e também no deserto. Lamentações diz: quero me trazer à memória o que me pode dar esperança. Uma coisa boa é a gente olhar para trás e reconhecer tudo que Deus já fez na nossa vida. Então lembrar que aquele que começou vai terminar. Ele está dizendo, ele estará diante de vocês, ele estará com vocês da mesma forma como sempre esteve. Ele diz assim: segundo tudo que vocês viram que ele fez conosco no Egito e também no deserto, onde vocês viram que o Senhor seu Deus os levou como um homem leva o seu filho por todo o caminho pelo qual vocês andaram até chegar a esse lugar. Mas agora Moisés os confronta e diz: mas nem assim vocês creram no Senhor seu Deus, que foi adiante de vocês por todo o caminho para procurar o lugar onde deveriam acampar. De noite estava no fogo para mostrar o caminho por onde vocês deveriam andar, e de dia estava na nuvem. Ele diz: apesar de tudo que Deus fez, vocês não creram. Ele está dizendo o tempo todo, o problema de vocês é falta de fé, é descrença, é incredulidade, é desconfiança. Mas como essa incredulidade ou desconfiança se manifestou? Ele diz no verso 26, vocês foram rebeldes à ordem do Senhor e ficaram murmurando. Rebeldia e murmuração, ambas atitudes, elas são expressões da incredulidade. Quando a desconfiança está presente, há algumas atitudes que vão sinalizar isso. Mas por outro lado, quando a confiança está presente, também há ações que vão indicar isso. E eu e você precisamos entender de maneira prática como essa confiança se expressa. Então, eu acredito, que a confiança em Deus, ela basicamente, para resumir e simplificar, ela vai nos levar a duas atitudes. A primeira diz respeito à parte de Deus. A segunda diz respeito à nossa parte. A primeira, em relação à parte de Deus, é a convicção de que Ele não nos abandona. Eu estou certo, estou convencido, eu estou convicto de que aquele que começou a boa obra há de terminá-la. Em Hebreus, no capítulo 13, no verso 5, nós lemos: porque Deus disse, aqui vem uma citação de uma porção do Antigo Testamento. Ou seja, Deus está falando, reafirmando, ou dizendo de novo o que ele já disse antes. Porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei. Eu vou citar de novo, esperar você ativar primeiro o modo empolgação. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Onde já vier com aquelas sugestões, Deus abandonou você, falou: abandonado e o rejeitado é tu.
eu não estou nesse time, Ele nunca me deixará, Ele nunca vai me abandonar. E eu e você precisamos entrar num modo de convicção. Mas a segunda expressão da confiança não é só a convicção de que Deus não desiste, é uma resposta a isso. Se Ele não desiste de mim, por que motivo eu vou desistir dele? Então do lado de cá, e a Bíblia nos fala isso sobre confiança, Hebreus capítulo 10, verso 35, depois eu quero ler até o 39, 35. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Então, a confiança que foi aplicada no início, ela pode se perder ao longo do caminho. Eu vejo um monte de gente dizendo, o crente foi salvo pela fé, não tem como perder isso. Eu não sei que Bíblia esse povo lê. A mesma confiança que te introduziu pode ser perdida. Se for perdida, você vai se afastar de Deus. Agora, você não é obrigado a mantê-la sozinho. Há recursos de Deus para te ajudar, mas nós temos que preservar. Agora a Bíblia está dizendo que é um bom motivo para não perder. Ela tem uma grande recompensa. Outro dia um crente falou, pastor, mas está muito difícil a circunstância. Agora eu falei, imagina como vai ficar se você desistir de Deus e ir para o inferno na eternidade toda. Então, se está difícil agora, seja inteligente e não piorar isso por toda a eternidade. Mas normalmente a gente não pensa direito, a gente só está sendo emotivo. Eu e você precisamos nos lembrar da recompensa. O apóstolo Paulo escreve em Romanos 8,18, as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há de ser manifesta. E eu e você precisamos nos lembrar o dia que eu e você finalmente cruzarmos aquela linha de chegada. E do lado de lá, os lábios sorridentes do Senhor Jesus estiverem dizendo, servo bom e fiel, entra. Tudo dentro de mim e de você, cada fibra do nosso ser vai gritar, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Não importa a dor, não importa o sacrifício, não importa a dificuldade, o perrengue que eu e você enfrentamos, terá valido a pena. Há uma grande recompensa, uma recompensa eterna, gloriosa, indescritível. E nenhum de nós deve abrir mão disso. Mas o verso 36 continua. Depois de dizer, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa, diz, vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Deus está dizendo, lembra do lugar que eu prometi, aonde eu vou levar vocês. Agora, responsabilidade de perseverar é sua. De se animar com a recompensa que eu tenho para você é sua. Vocês precisam perseverar. Porque não adianta fazer a vontade de Deus durante boa parte da jornada, mas no final não alcançar a promessa. Versos 37 a 39, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não irá demorar. Está falando da vinda de Jesus. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, que é o oposto de viver pela fé, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Nós somos da fé para a conservação, para a preservação da alma. Então, se por um lado a confiança olha e sabe, Deus não vai me abandonar, Ele vai terminar o que começou, Ele não desiste de mim. Por outro lado, a mesma confiança me leva a dizer, então não há motivo para que eu desanime e eu desista dele no processo. Eu me lembro da adolescência ter visto amigos que estavam buscando ao Senhor comigo desistirem. Vários deles diziam, não, cara, eu não vou aguentar. Eu tenho certeza que eu não vou aguentar, vou acabar pecando e já vai dar ruim mesmo. Eles antecipavam o processo. Eu dizia, você está maluco? Porque você acha que não vai aguentar. Não é porque você já tropeçou, porque você acha que não vai aguentar, você já está desistindo. Não, por cara que eu pecar, Deus vai me chutar. Eu falei, olha, deixa eu te dizer uma coisa, se um dia eu tropeçar, eu vou fazer de tudo para não tropeçar. Se um dia eu tropeçar e Deus for me chutar, eu dizer para meus amigos, Ele que me chute com força. Porque senão eu agarro no pé dele e não largo do pé dele mesmo sendo chutado por ele. Sabe, nós precisamos entender não só num Deus que não descarta e não chuta, mas num posicionamento do lado de cá dizendo, não tem a menor chance de eu abrir mão, eu assumir esse compromisso para nunca mais voltar atrás, para levar até o fim. Eu vou alcançar a promessa, eu vou desfrutar essa grande recompensa. Isso começa entendendo que Ele está acima de qualquer suspeita, mas termina comigo correspondendo a todo o investimento dele. Quem está entendendo, diga amém. Para concluirmos, se você não tivermos uma fé que se alicerce no caráter de Deus, nós vemos Paulo não só falando das suas convicções, em vários momentos chamando de Deus,
chamando Deus de fiel, né, para falar da continuidade dessa obra. Se eu e você não tivermos o entendimento correto, nós vamos falhar. A maior parte das vezes nós vemos a nação de Israel falhando, foi por pensar errado sobre Deus. No livro do profeta Jeremias, e vale destacar aqui que a geração de Jeremias, ela chegou no ápice, no apogeu da apostasia. Ninguém se distanciou tanto de Deus como esse povo. A ponto de dizer, você vai ver essa expressão no livro de Ezequiel, contemporâneo, né? A ponto de dizerem, a nossa esperança se acabou. Quando começaram a dizer isso, Deus manda um recado. A clássica afirmação de Jeremias 29:11. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. Deus está dizendo, por que é que vocês estão dizendo o que é que eu penso? Quem sabe o que eu penso sou eu, e não vocês. Então vocês decidiram dizer o que é que eu penso? Eu é que sei o que eu penso. Então deixa eu dizer o que eu penso, Deus está dizendo. São pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês um futuro e uma esperança. Ele está dizendo, não importa o quão longe vocês foram, o quanto caíram, o quanto tropeçaram, o quão distante ficaram de mim, eu não desisti de vocês. E se vocês se arrependerem, eu estou aqui, eu não mudei, eu sou o mesmo. Eu acho curioso que você encontra alguns teólogos da modernidade. Eu fico tentando imaginar o que esse povo estuda para pregar tanta incredulidade. Fala, os crentes ficam citando Jeremias 29:11 inapropriadamente, porque a exegese bíblica correta, Deus estava falando com Israel. Eu falo, é engraçado, então vocês acham que com Israel do Antigo Testamento Deus tinha um caráter e com a igreja do Novo Testamento ele tem outro. Isso fere a mesma teologia que vocês pregam da imutabilidade de Deus. Mas de alguma forma, quando a pessoa não quer acreditar e dar desculpa, ela fica inventando isso. Deixa eu te dizer, o que Deus falou para eles, numa aliança que era menor do que a nossa, inferior a nós, que não tinha promessas superiores a nós, que não tinha Jesus como fiador, já revelava o caráter de Deus, ele não mudou. Ele continua pensando de mim e de você o melhor. Ele continua dizendo, eu é que sei os planos que tenho a respeito de vocês, são planos de bem e não de mal. Ele não nos tirou do Egito para a gente morrer no deserto, não importa se é pela mão dos egípcios, se é de fome, de sede, pela mão dos cananeus, aquele que começou em nós a boa obra, ele há de terminá-la. E nós precisamos ter a fé apropriada em Deus. Quando Elias é levado ao céu num redemoinho, e Eliseu agora passa o Jordão, os filhos dos profetas que encontram do outro lado vêm com um pedido para lá de estranho, nos deixa procurar o corpo de Elias. Eliseu olha para eles e diz, esquece isso, para com isso, não tem por que fazer isso. A Bíblia diz que apertaram tanto com Eliseu, insistiram tanto que ele acaba dizendo, vão. Depois de 3 dias, mais de 50 homens, buscas incessantes, porque diz, pode ser que Deus o jogou numa montanha ou no vale, eles voltam e diz, não achamos o corpo. Eliseu olha para eles, faz o papel da esposa no casamento. Eu não disse, eu não falei. O que Eliseu está tentando dizer desde o início? Vocês acham que Deus ia tirar o Elias de uma forma apoteótica como aquela, para descartá-lo numa montanha ou num vale? Meu amigo, preste atenção. Você precisa acreditar de todo o seu coração. Não pode haver uma brecha para que o diabo insira algum pensamento ou sentimento diferente. Deus não nos trata como um copinho descartável desses de plástico que as pessoas bebem água e jogam fora. Aquele começou a boa obra não vai nos descartar no meio do caminho. Ele tem um compromisso. Ele vai levar até o fim. Se eu e você precisamos estar atentos, não é se Deus vai cumprir a parte dele, é só olhar para nós e dizer, nós vamos corresponder à altura. Alguém que nos ama dessa forma, que luta por nós dessa forma, nós vamos corresponder devidamente. Quem está entendendo, diga amém. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Meu Deus, eu oro com cada um dos meus irmãos e irmãs que estão nesse auditório, com aqueles que nos acompanham por essa transmissão online, ou mesmo posteriormente assistindo essa gravação. Eu oro que a mão do Senhor se estenda sobre cada um de nós. Não nos deixe, ó Deus, prosseguir a partir de agora apenas debaixo de um efeito de um discurso. Nós oramos por mais do que qualquer estímulo, ainda que mental ou emocional, que podemos ter recebido. Nós oramos por um toque dos céus.
Nós oramos por um fortalecimento sobrenatural. Eu oro que toda seta de incredulidade que tem encontrado lugar no coração ou na mente dos meus irmãos e irmãs caiam por terra. Eu oro que a capacidade de olhar para o Senhor, não apenas entendendo, mas se entregando em plena confiança, a convicção de um caráter imutável, justo, fiel de Deus, que isso seja restaurado e até mesmo aumentado. Nós oramos que a ação combinada do Teu Espírito e da Tua Palavra nos leve àquele lugar que a Escritura diz: a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Eu oro por fortalecimento da fé, eu oro por fortalecimento espiritual, eu oro por um fortalecimento divino na convicção de caminhar com o Senhor, sem desistir, sem virar as costas, sem desanimar, sem abandonar aquilo que foi começado. Estende a tua mão. Que possamos sair daqui não apenas com alinhamento doutrinário, não apenas com